Fala pessoal, vamos a mais uma aula? Bom, na aula de hoje nós iremos ver um exemplo prático onde nós vamos aplicar os modelos conceitual, modelo lógico e iremos gerar o modelo físico, ok? Bom, para que a gente possa resolver um exemplo, nós temos a situação problema que seria o relato do nosso cliente. O relato é necessário criar um sistema educacional para armazenar os dados de nossa escola. Nossos alunos podem pertencer a somente uma turma, as disciplinas são ministradas nas turmas, temos vários professores de áreas diferentes. Por isso, temos que armazenar o nome do professor, a área, endereço, telefone e CPF. Com relação aos alunos, devemos armazenar os seguintes dados: matrícula, nome, data de nascimento, idade, sexo. Também é necessário relacionar a turma à sala de aula. Muito bem, vamos ao primeiro passo. Leia e entenda a necessidade do cliente. O que e quais informações ele quer armazenar. Muito bem, a partir da interpretação, nós vamos ao segundo passo. Criação do modelo conceitual através do diagrama de entidade e relacionamento. Para a criação desse diagrama, nós iremos utilizar o BR modelo, ok? Então, identifique corretamente as entidades e os tipos de atributos. Pessoal, isso aqui é bem importante. Como vocês já fizeram algumas atividades, eu entendo que vocês já estão aí com um conhecimento sobre o que é entidade e os tipos de atributos. Então, vamos abrir o nosso BR modelo. Eu estou utilizando a versão 3.2, tá, pessoal? Se você tem computador e deseja realizar essa atividade e o BR modelo 3.2 ele não abriu, você precisa instalar o Java. Como é que você pode fazer isso? Você pode vir aqui, Java, Download, acessar aqui o site oficial, concordar com a atualização e concordar com a licença. Muito bem, aí você já está fazendo o download e basta executar, que depois de executar você já vai conseguir abrir o BR modelo 3.2, ok? O BR modelo 3.2 ele só vai funcionar se você tiver o Java 8 instalado. Então vamos à nossa atividade. Lá foi pedido que nós criássemos um sistema educacional, ok? Então nesse sistema educacional ele tinha quais atores? O aluno, então eu vou colocar lá, aluno. Quem mais? Professor, a turma, disciplina e agora a gente vai fazer o relacionamento. O aluno, ele pertence a uma turma, correto? Então, isso significa que nós iremos fazer uma ligação entre aluno e turma. O aluno pertence a uma turma, ok? Opa! Não precisa ficar tão retinho, mas... E o professor, ele ministra a disciplina. Onde, pessoal? Onde que ele ministra a disciplina? Na turma, não é? Então, também vamos fazer uma ligação aqui. Então, professor ministra a disciplina na turma, ok? E aí foi pedido que nós criássemos os atributos, correto? Vamos aos atributos. Atributo de professor. Quais são? Vamos ver. Nome, área, endereço e telefone. Então, vamos lá. Vou mudar o layout aqui, pessoal, tá?
Opa. Aí. Muito bem. Disciplina. Professor. Então vamos criar 1, 2, 3, 4, 5. 5 atributos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu clico aqui para ordená-los. E aí vamos começar a colocar os nomes. Bom, aqui eu sei que eu preciso identificar um único objeto dentro da minha entidade. Então, eu tenho que ter uma chave primária. Então, eu vou colocar aqui que o professor ele vai ter um código. Código professor. Lembrando, pessoal, que nós não utilizamos caracteres especiais, tá? Como já foi falado em outras aulas, isso pode trazer problema no armazenamento dos dados, né? Então, a gente retira os caracteres especiais e quando a gente for converter para o modelo relacional, ele vai informar que ele vai substituir caracteres especiais por underline. Então, código, aí nome do professor, nome, professor, que mais? Área, né? Tem área, endereço, professor e área professor. Qual é o outro? Área, endereço, telefone, CPF. CPF. Telefone. Observem, pessoal, que telefone ele é multivalorado. Então, aqui é no mínimo 1 e no máximo vários. Ok? Então, aqui, código de professor é chave primária. Então, eu tenho que colocar que é chave primária. Vamos fazer os relacionamentos? E aí, depois eu pauso o vídeo e eu já apresento com todos os atributos colocados, para que a gente não tome tanto tempo da aula realizando essa atividade. Já que eu fiz uma entidade, vocês conseguem observar, certo? Então, vamos lá. Então, professor, ele pode ministrar, no mínimo, uma disciplina e, no máximo, várias. Uma disciplina pode receber um professor e, no máximo, vários. Então, uma turma, ela pode receber um professor e, no máximo, vários. Um professor pode ministrar em uma turma ou em, no máximo, várias, ok? Agora vamos ao aluno e à turma. O aluno Wesley pode pertencer a, no mínimo, uma turma e, no máximo, uma turma, ok? Se ele está cursando o curso de informática do primeiro ano, ele só vai pertencer a uma turma. E a turma vai possuir, no mínimo, um aluno e, no máximo, vários. Observem que esse é o nosso diagrama de entidade modelo relacionamento. E nós vamos adicionar aqui os outros atributos. E em relacionamentos N para N, nós já iremos falar que esse ministra vai virar uma tabela, ok? Porque no modelo conceitual, a gente faz o desenho segundo a visão do cliente. E aí, quando a gente for converter esse modelo para o modelo relacional, a gente vai ter que lembrar que aqui a gente vai ter uma nova tabela, ok? Então, eu vou dar um pause aqui e aí eu já mostro como que ficou depois de ter colocado todos os atributos. Muito bem, então eu realizei aqui a inserção dos atributos, ok?
Observem que aqui eu mudei o relacionamento, tá? É possui, mas vocês podem colocar pertence, possui, isso não vai mudar a nossa atividade. Bom, então nós já executamos o primeiro e segundo passo. Terceiro passo, aplique as regras aprendidas para converter o modelo conceitual para o modelo relacional. Lembre-se que relacionamentos de N para N sempre geram uma nova tabela. Muito bem, então se nós observarmos lá o capítulo 5, nós vamos ver que temos várias regras, capítulo 4, que temos várias regras para realizar a conversão desse modelo conceitual aqui no seguinte modelo, pessoal. Esse modelo aqui, ó, que é o relacional descritivo. Então, nós iremos criar as tabelas e iremos seguir as recomendações, que são... Qual é a tabela que eu estou descrevendo ali? Tabela turma. Então, o que eu tenho lá? Código de turma, chave primária. Então, ela tem que estar sublinhada. Nome da turma. Ok, só esses dois. Próxima tabela, tabela aluno. Matrícula de aluno, tá lá, chave primária. Então, eu tenho que colocar aqui, chave primária. Nome, data de nascimento, idade, sexo, código de turma. Observem que código de turma não estava aqui. Por quê? Nesse primeiro momento, nós realizamos a diagramação. E aí, a partir do momento em que a gente vai realizar a conversão, a gente começa a aplicar as regras para o modelo relacional. E uma das regras é, sempre que nós tivermos um relacionamento de 1 para N, a chave estrangeira ela vai para o relacionamento N, ok? Então, a tabela aluno aqui, assim como nós vimos lá no capítulo 4, a tabela aluno aqui ela vai receber a chave estrangeira, que vai fazer a ligação da tabela aluno com a turma. Lembra que nós vimos que essa chave estrangeira ela ajuda a criar a integridade referencial? Então, o aluno vai receber ali, então, a chave estrangeira. Código de turma referencia a tabela turma. Aí nós temos as outras tabelas. Disciplina, professor. Aí, observem que outra regrinha quando nós temos um relacionamento de N para N, esse relacionamento se torna uma tabela. Então, ó, criamos aqui tabela turma, disciplina, professor. E a chave, e essa tabela, ela vai ser composta, a chave primária dela vai ser uma chave composta, porque vai ser composto pelas chaves estrangeiras, né, igual código de turma é da tabela turma, código da disciplina é da tabela disciplina, código do professor é da tabela professor. E aí aqui o ano é um atributo descritivo desse relacionamento e ele também vai compor aí a minha chave, que ela tem o objetivo de ser chave primária. Muito bem? Então, feito aqui o modelo relacional descritivo, agora nós podemos converter e realizar os ajustes para o modelo relacional, ok? Ou eu poderia criar um modelo relacional a partir disso daqui, né, observando e criando manualmente, ou eu posso realizar a conversão na ferramenta. Então, aqui, né, eu tenho o projeto. Antes de converter, eu vou salvá-lo. Eu venho aqui em salvar como, e vou salvar como sistema educacional modelo conceitual. Certo? Muito bem. Realizei aqui, salvei o meu arquivo. Agora eu venho em diagrama e irei converter. Aí, comandos, converter para lógico, tá? Ao clicar aqui, ó, ele vai perguntar: substituir caracteres especiais por underline? Sim. Então, continuar. Adicionar a chave turma em aluno? Observem que a ferramenta já sugeriu aqui que a minha chave estrangeira da turma passe para aluno. Muito bem. Então, continuar. Ok. Realizamos a conversão. Esse daqui já é o modelo lógico, tá, pessoal? Aqui eu só estou organizando as tabelinhas. Observem que ele criou aqui o relacionamento para mim. Ok, então eu vou organizar aqui mais ou menos as tabelinhas para não tomar tanto
tanto tempo, eu venho, puxo aqui, coloco aqui. Aí eu pego aqui. Isso aqui é mais layout, tá, pessoal? Mas dando para entender muito bem. Opa! Tá. Depois eu dou uma pausada no vídeo e eu arrumo aqui o layout para ficar mais bonitinho. Mas vamos lá. Então, aqui nós temos a chave primária e chave estrangeira, né? Observem, pessoal, que aqui o relacionamento veio correto, de 1 para n. Lembra que ministra era um relacionamento? Ele virou uma tabela que tem uma chave composta. Observe que não foi colocado aqui o atributo descritivo dessa tabela. Então, nós temos que organizar aqui agora o meu modelo relacional, modelo lógico. E como eu vou fazer isso? Eu irei fazer da seguinte forma. Eu vou adicionar o atributo que está faltando e arrumar a cardinalidade aqui, tá? Vamos lá. A cardinalidade, o atributo, primeiro. Eu posso clicar aqui na minha entidade. Ah, uma coisa importante. Pessoal, a partir de agora a gente não vai mais chamar de entidade. Agora nós estamos trabalhando com tabelas e os atributos são as nossas colunas. Então eu clico na tabela, clico aqui ó, no símbolo para editar e agora observem que eu já posso incluir o tipo do dado. Nesse modelo lógico é necessário colocar qual é o tipo de dado ou domínio do atributo. Então eu vou clicar aqui, adicionar campo, o campo era ano, qual é o tipo dele? DAT, é chave primária, ele faz parte da minha chave, ele faz parte como uma chave composta, então, chave primária e chave estrangeira, ok? Agora vamos aos outros tipos. Eu não vou preencher aqui nesse momento, só para vocês terem uma ideia de como deve ser feito. Bom, então, já coloquei aqui, ó, o ano já apareceu. Agora, eu vou apresentar para vocês a seguinte informação. Eu vou clicar na tabela, clico aqui, e aí eu tenho lá o nome. Vai ser o quê? Varchar de 25. Opa! Varchar, abre parênteses, 25 posições. Ok? Aí o código eu vou utilizar inteiro, então eu vou colocar int. Como o código em chave primária é inteiro, na tabela que vai possuir a chave estrangeira, ela tem que ter o que, ó? Viu que já foi preenchido aqui para mim? Tem que ser a mesma informação, então inteiro. Então vem professor, aonde eu tiver chave primária, eu vou utilizar inteiro, e aí aquela tabela lá, ela já vai preencher para nós, ok? Alguma informação diferente, área varchar, CPF varchar, telefone varchar. Muito bem, agora eu vou dar uma pausada e vou preencher para que a gente possa observar aqui já e não tomar tanto tempo da aula. Muito bem, então eu já realizei aqui as configurações para colocar os tipos de dado em todas as tabelas, tá? Observem que matrícula, que é chave primária, eu optei por inteiro, então sempre que tiver uma chave que referencie essa matrícula, ele vai ser inteiro, tá? Então inteiro, varchar, ok? Outra coisa que eu fiz aqui, observem que agora nós temos um relacionamento de 1 para n, ok? Que é o relacionamento aonde essa tabela aqui, ela pode acontecer mais de uma vez, no mínimo uma vez e no máximo várias vezes, porque ela é quando o professor leciona a disciplina na turma, certo? Então, e somente aquele professor, no mínimo e no máximo aquele professor que estava lecionando, então vai ter o relacionamento de 1 para n aqui. Ele veio com n para 1, quando na verdade é de 1 para n. Né? No modelo relacional lógico, nós não temos relacionamento de n para n, sempre de 1 para n. Então, aqui estão as nossas chaves estrangeiras.
e vamos ao próximo passo. Feito então a nossa modelo relacional descritivo, aqui nós temos o nosso diagrama lógico, ok? E aí, quinto passo, normalização do diagrama lógico. Aplique as 3 formas normais. Lembram que nós temos, vocês se lembram que nós tivemos as formas de normalização, certo? Então, vamos observar aqui. Primeira forma normal diz que não devemos ter atributos multivalorados. Todos os atributos multivalorados criam uma nova tabela. Lembram-se que aqui o telefone, cadê telefone? Opa! O telefone é multivalorado porque tem o residencial, tem o celular. Então, para casos, a primeira forma normal diz que atributos multivalorados, como telefone, cria-se uma nova tabela. Então, o que eu irei fazer? Eu irei, então, criar uma tabela para telefone. Como eu posso fazer isso? Eu venho aqui, tabela nova, vou colocar aqui, telefone, professor. E aí eu posso clicar dentro dela e vir aqui na edição. Quais são os campos? Eu vou ter uma chave estrangeira, mas eu vou colocar aqui, telefone residencial, mais um, vai ser varchar de 25. Telefone celular, o mesmo. Vou colocar aqui telefone comercial. E observem que não tem nenhuma ligação do telefone com o professor. Então, como é que nós vamos estabelecer essa ligação? Eu tenho que colocar o código de professor na tabela telefone. Na tabela telefone vai ser nossa chave estrangeira. Então, eu vou clicar aqui, adicionar código professor. Clico em chave estrangeira, coloco que é inteiro, porque aqui código de professor é inteiro. Observem que agora aqui, ó, nossa chave estrangeira, esse relacionamento aqui, ó, ele ainda não está ligando a tabela professor. E como é que eu posso fazer isso? Eu clico e venho aqui, ó, selecionar tabela de origem. Tabela de origem, então vou fazer relacionamento aqui, aqui. Muito bem. Pronto, fiz a ligação, agora eu clico aqui. Selecionar tabela de origem. Tabela de origem é professor, certo? Porque aquele atributo, ele é chave estrangeira. Então, professor é a tabela de origem. Porque tabela telefone, ele vai ser ligado pela tabela professor. E esse campo código professor, ele é originado na tabela de origem, que é na tabela professor. Selecione a integridade referencial. Dentro de professor, ele é chave primária. As ligações, professor e telefone. Aí eu venho aqui, código de professor tem origem aonde? Em código de professor lá na tabela professor, ok? Então, eu clico e agora foi criado, ó. Vocês estão vendo? Ó, aqui tem a ligação daqui com aqui. Foi criado aí, então, a minha chave estrangeira. E aí, outra coisa. Aqui, o relacionamento vai ser o seguinte. Um professor pode ter, no mínimo, um telefone residencial, um telefone ou vários. E aí, um telefone, ele tem que pertencer a, no mínimo, um professor e no máximo aquele professor, entendeu? Certo? Então vai ser de N para 1. E observem que não é essa a regra que diz que a chave estrangeira tem que estar no relacionamento N, então 1 para N, o relacionamento, a chave estrangeira fica no relacionamento N. Muito bem, já realizamos a primeira normalização.
A segunda forma normal fala que atributos compostos, eles devem ser totalmente, eles devem ter dependência funcional dos outros atributos. Então, o atributo composto que eu tenho aqui, o atributo chave primária composto que eu tenho aqui é professor, disciplina, turma. Então, o ano vai depender da disciplina, o ano também depende da turma, o ano também depende do professor. Então, esse atributo ano, ele está dependendo funcionalmente dessa chave composta que eu tenho aqui nessa tabela. Então, como ele depende funcionalmente, eu não preciso criar uma nova tabela para colocá-lo. Ok? Então, também está normalizado segundo a segunda forma normal. E a terceira forma normal diz que nenhum atributo que não for chave primária não pode depender de outro atributo que não for chave primária. Por exemplo, outra coisa aqui que eu acabei de observar, eu tinha feito quando eu tinha pausado. Lembra o endereço? O endereço é um atributo composto. Na primeira forma normal, nós temos que decompor ele em atributos simples. Então, ó, vamos lá. Endereço. Endereço agora foi decomposto. E aí, na terceira forma normal, diz que nenhum atributo que seja não chave pode depender de outro atributo não chave. Como assim? Número do endereço depende da matrícula do aluno? Depende, né? Depende do aluno, vai ter um número. Endereço, bairro, depende da matrícula do aluno? Depende, porque se eu mudar a matrícula do aluno, vai mudar o bairro onde ele mora. Aí, endereço da rua, depende da matrícula do aluno? Depende, porque se eu mudar a matrícula do aluno, vai mudar o endereço da rua. Então, eu decompus aqui o atributo composto, e caso ele não dependesse aqui da minha chave primária, eu teria que criar uma nova tabela para ele, tá? A depender da situação, o endereço a gente cria uma nova tabela, tá, pessoal? Mas aqui a gente pode deixar ele como atributo simples, não tem problema. E aí, observando aqui, se todas as outras tabelas estão na terceira forma normal, a gente realiza a pergunta. Nome da turma depende do código? Sim, se eu mudar o código da turma, vai mudar o nome da turma. Carga horária depende do código da disciplina? Sim. Então, ele está atendendo a terceira forma normal. E o próximo passo é converter diagrama lógico para modelo físico. Como é que nós podemos realizar essa atividade? Nós vemos aqui diagrama, comandos, converter para físico. Muito bem, pessoal. Ó, observem aqui que nós já temos as SQL. Ó, create table, isso é SQL, será o assunto das próximas aulas, ok? Então, eu já tenho aqui, ó, o modelo físico, eu posso clicar aqui. E agora nós vamos lá abrir o nosso Workbench. Eu vou mostrar como realizar a inserção desse modelo físico no Workbench na próxima aula, tá? Porque a aula já está com 28 minutos, né? Então, vamos ao outro passo que é... Aqui nós já temos o diagrama lógico normalizado, né? Que para normalizar a gente criou a tabela telefone. Nós vamos ao dicionário de dados. O dicionário de dados, pessoal, vai ser a descrição de cada atributo da tabela, certo? Então aqui, tabela aluno, matrícula do aluno. A descrição armazena o número da matrícula do aluno, o tipo, o tamanho, se ele é nulo, se ele tem alguma regra do tipo sexo, masculino ou feminino, se ele é chave primária, se ele tem algum arquivo, alguma informação padrão, se ele é único. Se ele é único é sim, se ele não precisa ser único é não. Aí vocês têm que criar o dicionário de dados de toda dessas tabelas, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5 tabelas. Então, nós temos aqui as outras tabelas. Tabela turma, disciplina, professor, telefone, professor, turma, ok? E é isso, nós realizamos aí um exemplo prático aplicando todas as regras que nós aprendemos, ok? Então, até a próxima aula.
e eu espero que vocês estejam bem. Tchau!